Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Estou fazendo aqui uma série. Esse é o quarto vídeo da série Quebrando Paradigmas. E hoje eu quero falar um pouco do louvor cristocêntrico que tem sumido aí das nossas igrejas. O capítulo que eu vou fazer menção é o capítulo 5 do livro do Apocalipse, a partir do verso 11, que está escrito: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Nós estamos com um livro muito interessante. Se nós queremos de fato aprender o que é louvor cristocêntrico, nós precisamos ler Apocalipse. Até porque Apocalipse, quem canta, quem entoa cânticos, quem louva, são os seres viventes, os serafins, são os querubins, são os anjos. Então eles sabem de fato o que é o verdadeiro louvor que louva de fato o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da musicalidade hoje nas nossas igrejas, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque existem muitas coisas ruins. É bem poucos os louvores que falam sobre os atributos do Senhor Jesus, sobre o seu poder, sobre a sua soberania, sobre a sua grandeza. A maioria das músicas hoje, dentro das igrejas evangélicas, são músicas de autoajuda, algumas vingativas, outras heresias, algumas dentro de ideologias humanistas, onde o homem é o centro de tudo. E nessa facilidade de qualquer pessoa compor e de qualquer um cantar, e já não existe um crivo, já não existe uma pesquisa para saber qual música entra na igreja e qual não pode entrar. É bem poucos os lugares que passa as músicas dentro de um crivo para ver se ela de fato é louvor, se de fato existe bases bíblicas ou não. A maioria dos lugares já não tem muito interesse por isso. Eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, até porque quando nós falamos da musicalidade, principalmente a musicalidade religiosa, hinos, salmos, harpas cristãs, seja cantor cristão, seja harpa cristã da Assembleia de Deus, seja outros hinários de outras denominações, tem uma diversidade. E em todas elas existem cânticos sem bases bíblicas. Dentro da harpa da Assembleia, dentro do cantor cristão, existe coisas absurdas, dentro dos hinários, muitas coisas ruins, muitas boas, muitas ruins. Mas hoje nós estamos vivendo uma época de musicalidade muito ruim, por três aspectos. O que tomou as igrejas evangélicas nesses últimos dias são os louvores de autoajuda, que não é louvor, é chamado louvores de autoajuda, mas não é louvor porque não traz elogio a Cristo. Canta-se a personalidade, a pessoa. E nós sabemos muitos, tem louvor de tanta autoajuda que acaba sendo vingativo, Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Acaba sendo vingativo. Você é o espelho, não importa onde você está, Deus te levanta, e outras coisas assim que giram em torno do homem e não giram em torno de Deus, e é as músicas que mais tocam nas igrejas.
Existe uma outra série de música que você não sabe se o cantor está falando para uma namorada, se ele está falando de uma relação sexual, se ele está falando para Deus. Né? Eu quero me apaixonar por você, quero estar no teu colo, quero sentir o teu cheiro, quero estar nos teus abraços. Você não sabe, porque não menciona o nome de Jesus. Então são músicas que têm entrado nas nossas igrejas, em todas as esferas, pentecostal, neopentecostal, muitas músicas ruins. E nós precisamos voltar-se para o texto bíblico, né? Só você abrir Apocalipse e você vê anjos louvando a Cristo, falando dos atributos de Cristo, louvores cristocêntricos. E esses louvores têm sumido da igreja. Né? Quando nós falamos sobre louvor, nós falamos da questão da semântica. Né? Por exemplo, se você pega a palavra zamar no Antigo Testamento, significa louvar com voz e instrumento. Quando você pega a palavra halal, significa louvar com palavras. Quando você pega a palavra toldar, né, significa louvar com palmas, e outras palavras que estão relacionadas à questão da semântica do louvor. Mas o que nós precisamos saber nós estamos aplaudindo o quê? Nós estamos falando o quê? Nós estamos tocando para quem? Nós estamos mexendo com a emoção das pessoas, nós estamos sendo humanistas, nós estamos colocando o homem no centro das músicas. O que nós estamos fazendo com a musicalidade cristã? Sabe, eu tenho um pesar no meu coração e eu fico muito triste, porque às vezes eu vejo cultos e participo de cultos que toca-se 3, 4 músicas e não existe um louvor no meio dessas músicas. Não existe um louvor que fala dos atributos, da grandeza, da soberania, do poder, da manifestação, sabe? Não existe. Poucos louvores hoje que fala dos atributos do Senhor Jesus Cristo, que não gasta tempo em falando com homens e cantando para homens e falando de problemas de homens. Nós temos uma série de músicas muito ruins nas nossas igrejas. Tem música que se você for em alguns lugares você sai com depressão. Por quê? Porque começa falando de choro e termina falando de deserto, e fala de desgraça, e fala que pessoa se levantou contra você, e que aqueles que se levantou vai ter que ver você em pé. Você não sabe se aquilo ali é música, se aquilo ali é uma vingança, se aquilo ali é uma melancolia, e é isso que se gasta um tempo hoje. Né? Quando não esse tipo de música, as músicas que está cantando a personalidade, homem cantando para homem. Né? Você é o espelho, a imagem do Senhor, ou não importa o que você fez e não importa o que você faz, Deus conhece o teu interior, e se você está pensando em parar, Deus conhece a tua vida e não vai deixar, e você acaba vendo que não tem base bíblica e que são músicas que mexem com a emoção. Você vê o povo chorando e termina o culto em um nível emocional tão alto e Jesus não foi louvado. Por quê? Porque não foi cantado atributos a ele. Quando nós falamos dos salmos, para os judeus a coleção dos salmos é saltério. Existem orações cantadas, existem salmos históricos, existem salmos de romagem, existem salmos de degraus, existe uma diversidade de salmos, mas nem todos os salmos dá para cantar. Tem salmos que é vingativo, tem salmos que ficou na história, tem salmos que é do contexto da época. Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo hoje com a nossa musicalidade. Sabe, hoje a impressão que dá com a entrada do pop rock e de outros estilos de música é que o louvor que tem a presença de Deus é o louvor que está relacionado a uma intimidade superficial.
E isso não é bíblico. Sabe, os louvores bíblicos mesmo, que nós vemos, são louvores que falam dos atributos de Deus, que falam dos atributos de Jesus Cristo, e esses louvores nós não estamos vendo mais nas nossas igrejas. Não é uma questão de ser antigo e não é uma questão de ser novo, é uma questão de conteúdo. Porque tem muitos hinos antigos que não tem nada a ver, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, não tem nada a ver e não tem base bíblica. E alguns são tão fora de contexto que se refere ao lírio dos vales, a rosa de Sarão sendo Cristo, e no cântico de cânticos está se referindo a Sulamita. Então tem muitas coisas ruins em todos os contextos, mas Deus levantou uma geração com capacidade, que discerne, e nós precisamos gastar o nosso tempo de musicalidade cristã louvando, elogiando, louvando de fato aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que Jesus Cristo é. Nós precisamos cantar os feitos de Jesus, nós precisamos falar para Ele o que Ele é tudo para nós, Ele é soberano, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Nele está todo o poder, todo o domínio, toda a exaltação, porque Ele é digno de receber o nosso louvor. Nós precisamos voltar à cristocentridade da igreja, dos louvores, e sair desse meio, querido. Analisa o que você está ouvindo, você que é instrumentista, você está gastando um tempo de culto fazendo o quê? Que tipo de música você está cantando? E você que está na igreja, leve lá para o teu pastor esse vídeo e fala: pastor, o que nós estamos cantando? O que eu vim fazer aqui? Culto para Cristo, para Jesus, não se canta para homens, não fica falando de problemas humanos, não fica falando sobre rixas de igreja, de pessoas, de que Deus vai abater um e exaltar o outro, e que pessoas vão ter que ver tua vitória. Não, isso é vingança, isso é heresia, isso é malignidade dentro da musicalidade. Nós precisamos passar por um crivo aquilo que nós ouvimos. Existe uma semântica do louvor muito linda dentro das Escrituras. Quando você lê as Escrituras, você percebe que o verdadeiro louvor, o louvor cristocêntrico, é o louvor que fala das manifestações daquilo que Jesus, daquilo que Deus, daquilo que o Espírito Santo fez e daquilo que Ele é. Se nós não cantarmos o que Ele fez e o que Ele é, nós vamos perder tempo com a nossa parte musical do culto. Eu posso cantar uma oração? Posso cantar uma oração. Existem orações cantadas? Existe oração cantada. Existem ações de graças? Existe ação de graças. Eu posso cantar um salmo? Pode cantar um salmo. Analise bem o salmo. Para você não pegar aquele que fala: quebra o queixo do meu inimigo, tá? Então analise muito bem, mas nenhum estilo de música, nenhuma composição iguala a composição feita sobre o que Jesus fez e sobre o que Ele é. Cantar os atributos de Deus é o sublime louvor que a igreja deste século perdeu. Hoje nós temos excelentes instrumentistas com péssimos conhecimento do que é atributos divinos, do que é o senhorio de Cristo. Nós temos habilidades maravilhosas, instrumentistas maravilhosos, não generalizando todos e todas, mas uma grande parte só tem voz, só sabe ser bom nas questões das habilidades vocal e mais nada. E cantar louvores não é somente habilidade vocal e não é somente habilidades instrumentais.
exige de nós conhecimento da palavra de uma forma muito profunda, para que nós não venhamos cantar mentiras em cima dos púlpitos das nossas igrejas. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós e que Deus nos abençoe.